não é só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este não é só um podcast. E aí, Doris? Animada? Animadíssima. E hoje a gente vai falar de um tema que eu amo, né? É meu trabalho já há alguns anos. E vamos trazer uma pessoa que vai contribuir muito com esse assunto, né? Branding, gestão de marcas, branding pessoal. Oiê! Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Suelen. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto tão lindo, tão incrível que vocês estão criando aí na vida de vocês, profissional e pessoal também. Obrigada, Su. Obrigada por ter aceito. Eu vou te apresentar, né? Gente, essa é a Suelen Gargantini. Ela tem 38 anos. Hoje ela mora na Itália. É graduada em Design Digital pela IMB Morumbi e Designer Gráfico pela Belas Artes. Ela é fundadora da agência de Branding Experiência Sugar Lab e é criadora do primeiro grupo fechado de discussão avançada em branding, o TBG, que hoje é a CAB, do qual eu faço parte. Eu fiz parte da terceira edição e hoje se tornou CAB, né, Su? Isso, agora virou uma academia que a gente tem associações, né? Então, a associação é anual, como se fosse um clube mesmo, e a gente não tem mais turmas. Então, é uma grande reunião de profissionais que estão lá para discutir, falar um pouquinho sobre o mercado, sobre as coisas que acontecem, também dividir experiências, né, e processos, metodologias, tudo em prol da melhoria do mercado aí. E é legal falar que é um grupo predominantemente composto por mulheres, né? Uau! Então, assim, todas são mulheres. Sem excluir os homens. Sim. Naturalmente foi formado por mulheres. Uhum. Isso mostra que tem muitas mulheres buscando, né, se profissionalizar cada vez mais nesse nosso mercado, que é muito bom, o mercado agradece, né? E o grupo tem gerado muitas discussões para elevar mesmo o nível, né, de conhecimento de cada uma. E assim a gente melhora todas as práticas de mercado, né? Sim, a ideia mesmo do grupo é fazer com que a gente tenha essa evolução, essa maturidade, né, do mercado e que todas possam subir o nível, tanto da entrega quanto do que cobram, enfim, para a gente sempre ter aí uma qualidade superior ao que a gente está levando, né, para os nossos clientes, enfim. Uhum. Eu posso começar com a primeira pergunta? Manda ver. Afinal de contas, o que é branding? Bom, no sentido literal, né, da palavra mesmo, branding é gestão de marcas. Então, é tudo aquilo que a gente faz para manter uma marca ativa ali. Só que primeiro a gente precisa construir essa marca. Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando de todo esse processo, né, desde da pesquisa, que vai fazer essa marca entrar no mercado, o desenvolvimento dessa marca em si, e aí sim, essa parte da gestão, que é a manutenção, né? Como que essa marca vai se comportar ali ao longo dos anos, como que ela vai se posicionar, o que ela vai fazer, como ela vai se expressar. Então, numa explicação um pouco mais simples, assim, seria essas três etapas, né? De pesquisa, construção e desenvolvimento e a parte de gestão, de expressão de marca aí. Uhum. Legal. E conta um pouquinho para nós de como é que o branding entrou na sua vida, como é que você decidiu trabalhar com isso e quando foi que você enxergou esse espaço em branco de criar um grupo ou de criar uma agência boutique como a Sugar Lab para atender o mercado? Essa história é um pouco curiosa, eu acho que eu nunca contei essa história. Adoramos histórias curiosas. Obrigada pela oportunidade. Eu comecei a me interessar por branding na faculdade, que na verdade não era branding, né, o significado. Eu estava estudando na IMB Morumbi e eu acabei encontrando um livro dentro da biblioteca, porque fui fazer um trabalho, enfim. E esse livro, ele era todo trabalhado diferente, assim, ele era cheio de recortes, texturas, tinha vários acabamentos. Era um livro incrível. Eu lembro que na época eu até procurei para comprar, mas acho que era um livro dinamarquês, se eu não me engano. Não tinha mais para comprar, só tinha aquele livro na biblioteca. Eu juro para vocês que eu pensei 2 vezes em roubar o livro da biblioteca e pegar para mim, que eu não achei para comprar. Mas aquele livro, ele ficou marcado na minha cabeça e eu falei, cara, como é incrível, né, ter uma coisa tão sensorial, tão diversificada num produto só.
E aí eu descobri depois, né, com o tempo, que isso era experiência de marca. E experiência de marca é o branding colocado em prática. Então, a primeira memória que eu tenho, assim, do branding na minha vida é no período da faculdade, quando eu tive contato com esse livro aí. O pior é que eu não lembro nem o nome do livro, né? Tipo, para contar, para fazer a gente tentar achar esse livro, enfim. Devia ter anotado, mas esse é o primeiro contato que eu tive. E a partir daí, eu comecei a sempre estudar e perceber como que eram os acabamentos e as coisas, porque eu fazia design gráfico, né? Design digital, enfim. Então, sempre gostei dessa parte mais de embalagem, do design em si, das coisas que a gente conseguia tocar e das coisas mais físicas, né? Palpáveis e tudo mais. Apesar de amar o digital, eu amo as experiências que são tangíveis, né? E aí, no fim das contas, acabou que quando eu enxerguei uma lacuna no mercado para falar de branding voltada para profissionais, porque sempre a gente vê as pessoas falando para cliente final, né? Então, você percebe que tem uma linguagem diferente. E aí eu percebi que, muito por conta da agência, né? Muito por conta da Sugar, as pessoas vinham me perguntar como era os bastidores, a minha metodologia, como era o trabalho mesmo dentro da agência. E eu senti que existia uma oportunidade de começar a trabalhar com concorrentes, né, com outros profissionais do mercado, ajudando essas pessoas a melhorarem a entrega delas, porque eu penso sempre que quando a gente sobe o nível do mercado, a gente também ganha junto, né? Com certeza. Então, o meu objetivo sempre foi esse. Fazer com que todas melhorem, com que todas possam cobrar mais, fazer com que todas consigam entregar algo melhor, porque isso faz com que a minha agência também consiga subir cada vez mais o nível e a gente faturar mais, que é o que todo mundo quer, né? Senão a gente tinha aberto uma ONG aí, enfim. Sim, né? E como eu sempre digo, quanto mais mulheres ricas e prósperas no mundo, melhor. Com certeza. Não excluindo os homens, mas, né, se a gente pudesse juntar e apoiar uma outra, eu acho que todo mundo ganha, né? Com certeza. Sim, já tem muito homem bilionário no mundo. Né? Já tem mulher. Né? Exato, Isso vamos mesmo. equilibrar a balança. Sim. E dentro da experiência do branding, o que você, Karen, né, pode falar para a gente sobre a importância, né, de um profissional que está no mercado, seja ele prestador de serviço ou que vende um produto? O que vocês falariam para essa pessoa fazer o branding? Branding pessoal? O branding para a empresa, né? Tipo assim, corporativo. Quer responder, Su? Responde o complemento, já que você é a nossa ilustre convidada. Eu acredito muito que o branding, ele é a base, né? Então, sempre que vocês veem algum empresário reclamando que está difícil, que não está vendendo, é porque tem um problema na base. E quando a gente tem um problema na base, é porque falta o branding. Então, a pessoa, né, a marca, enfim, o empresário, ele pulou essa etapa e começou a fazer marketing. O que é marketing? É quando a gente já vai trabalhar venda, quando a gente já vai trabalhar publicidade. Então, eu acho que quando a gente tem essa preocupação em construir algo sólido, em construir algo que vai trabalhar no longo prazo, a gente tem a certeza de que isso vai dar certo. Então, meio caminho andado, né, para o sucesso de um negócio, a gente trabalhar marca, a gente trabalhar branding. Então, eu acho que a importância ela é tão necessário a gente fazer branding hoje em dia, porque vai economizar muito lá na frente, né? Então, é como se fosse uma antecipação, uma previsão de problemas, assim. Quem faz branding, as marcas que têm branding, elas não têm, a chance delas terem esses problemas lá na frente são muito menores. Não sei o que a Ká acha disso, mas eu acho que somos indispensáveis. Sim, concordo com tudo e complemento, né? Que é a base mesmo, eu falo, comece pelo branding, porque ele que vai, primeiro, criar essa estrutura de marca, né? Quem que é aquela marca? Quem é o cliente dela, o cliente ideal? Para quem que ela comunica? Quais os valores? Quais os princípios? E isso vai direcionar os investimentos, as ações de marketing, as ações de comunicação, porque primeiro veio o branding, depois vem o marketing, depois vem a comunicação, certo, Su? E aí cria-se também um ecossistema de marca, né? Que além de direcionar, deixar a comunicação muito mais assertiva, direcionar os investimentos, torna a marca muito mais perene, né? E facilmente adaptável às mudanças de mercado. Inclusive, eu acredito que a gente trabalhar branding, a gente
evita problemas de crise, né? Porque a marca já trabalhou em tudo aquilo que ela quer ser como marca, quais as mensagens que ela quer passar, quais são os posicionamentos que ela vai defender. Então, a gente tem aí como se fosse um guia, né? Um mapa para que essa marca possa seguir e errar menos, né? Exato. E quando uma marca é bem posicionada, né, e bem construída, ela passa melhor por eventuais crises de mercado, crises relacionadas à própria imagem, à operação, enfim. A marca ancora, né? Eu sempre digo que a marca pessoal ancora as nossas transições. A marca pessoal é algo que a gente vai falar também logo em seguida. Mas já podemos falar agora, né? Já. Eu tenho mais uma pergunta sobre essa construção, porque eu quero trazer para o nosso público, porque antes de conhecer a Karen, eu não conhecia o branding. Eu conhecia marketing, sabia de marketing, mas eu não sabia da importância do branding até passar pelo processo, né? Pela mentoria. E com o nosso processo, eu fui conseguindo identificar e ter mais clareza, que no meu caso foi a construção de uma marca pessoal. Na verdade, a gente ainda está em construção, né? A gente tá sempre desenvolvendo, mas é tão interessante porque, de fato, traz essa clareza e essa orientação e direcionamento, porque não tem como a gente falar com todo mundo, né? Você tem até o funil lá, tem várias possibilidades, mas se a gente não refina e entende quem é o nosso perfil de público, né? Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, né? Então, a importância da gente ter bem claro isso, com quem a gente vai falar, porque se a gente sabe com quem a gente vai falar, a gente pode refinar como a gente vai chegar até esse nosso cliente, como a gente vai, né, se conectar com esse cliente. Só para contextualizar, a Doris foi uma das minhas primeiras clientes nesse meu retorno profissional, né? A segunda. Eu trabalho com branding desde 2014. Trabalho, estudo e me dedico, né? E aí, em 2019, eu dei uma pausinha. Eu estava gestante. Continua até hoje, em 2023. Continua até hoje. Ai, palhaço. E aí, eu fiz uma pausa e voltei, né? Voltei em 2020. E aí, a Doris foi a minha segunda cliente de marca pessoal, de branding pessoal. E aí, a gente pôde construir, né, Doris? Olhar para você quem era como marca, quais os seus valores. Me lembro desse processo, você falar muito da clareza que você ganhou, né? Sobre quem você quer, onde você quer chegar. Sim. Sobre posicionamento. Nossa, E a frase que ficou de toda a mentoria é: tudo comunica. Então, para mim, eu fico repetindo isso na minha cabeça, porque então, né, a minha postura, o meu tom de voz, a forma que eu me visto, a forma que eu me posiciono perante as pessoas, independente se eu estou vendendo algo ou não, né, mas que mensagem eu estou passando para as pessoas que passam por mim, né, e isso para mim é sensacional, porque isso me trouxe clareza, então eu tenho a possibilidade de trabalhar com mais intencionalidade, né, com mais assertividade, com mais clareza e direcionamento. Tanto é que, por isso que eu falo que a gente ainda está nesse processo, porque de lá para cá houve mais transformações, né? Um pouco mais de amadurecimento da minha parte. E eu falo que todos os dias eu aprendo com a Karen, eu vou me refinando, né? E essa experiência de marca, né? Ir num restaurante bacana, ter uma experiência completa, não é só a comida, né? Desde o atendimento, a recepção, até a sobremesa, o pagamento, toda essa experiência conta. Como é bom esse sensorial, a gente tornar isso palpável. Eu acho que isso não tem preço, é valor. Eu sou muito suspeita, né, para falar sobre isso, porque eu acredito que todo mundo deveria passar pelo processo de branding pessoal. Você tem seu manual de marca, Su? A mensagem. Oi? Eu acho que todas nós aqui na mesa somos chique, nós temos nosso próprio manual de marca. Eu fiquei um tempão andando com o meu dentro da minha bolsa. Foi mesmo. Eu acredito muito que todo mundo deveria ter, né? Porque, pelo menos, as pessoas têm essa clareza e têm a noção do que elas estão comunicando. Uhum. Como já foi falado aqui, tudo comunica, né? E até os não que a gente dá e o que a gente não fala também comunica. Então, de certo modo, a gente está transmitindo uma mensagem da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Então, seria muito interessante se todas as pessoas pudessem passar pelo processo, né, de branding pessoal. Ia ser riquíssimo até para o autoconhecimento de cada um aí. É verdade. Eu falei isso para a Karen, né? O quanto isso contribuiu no autoconhecimento mesmo. Porque
É uma das premissas, né? Sim. O autoconhecimento é uma das premissas de uma marca pessoal bem posicionada, Sim. Que se conhece, que conhece a sua oferta de valor. Eu acho que principalmente isso, que reconhece a sua proposta de valor. Porque eu falo que não existem concorrentes, né? Eu acredito que existe espaço para todo mundo debaixo do sol. E quando a gente faz esse processo do branding, o que eu percebi também é a profissionalização do negócio, profissionalização da marca. Você sai do amadorismo, porque cada vez mais você vai tendo clareza do qual é a sua proposta de valor e para que você veio, né? Por que eu tô aqui todos os dias? Qual é o propósito do existir da minha marca? Independente se foi a gente que criou ou não, a gente pode reforçar isso o tempo todo. Uma das forças do branding, né? Vamos falar do branding corporativo. Dentro de uma empresa, ele tem um propósito claro, que é disseminado, né, entre as pessoas que fazem parte daquela marca. E também na criação de cultura, né? Cultura empresarial, que é tão fundamental e fortalece tanto as empresas hoje na prestação de serviço ou comercialização de produtos. Assim, quando as pessoas vivem ali uma cultura empresarial e corporativa, uma cultura de marca que foi internalizado, que é praticado, todo mundo trabalha mais feliz, mais engajado, o cliente do outro lado sente. E é envolvido por toda essa atmosfera de propósito, de intencionalidade. E todo mundo ganha com isso. Sim, o resultado chega. Su? Eu acho que quando a gente vende primeiro para dentro de casa, o resultado que a gente tem fora de casa ele vai ser muito mais forte e talvez tenha um alcance, né, uma visibilidade muito maior, porque as pessoas dentro da casa já compraram isso, né? Então, quando a gente fala de employer branding e a gente está falando de vender essa cultura dentro da empresa, é importantíssimo, né? Porque a gente consegue também ter um controle ali do que está sendo passado, do que está sendo transmitido, e a gente consegue corrigir, né? Então, antes de cair no mundo, a gente tem ainda uma chance, né? Mas, infelizmente, não são todas as marcas que pensam dessa maneira. Seria muito, muito bom se fosse, né? Sim, e assim, eu vejo que o branding tem se popularizado no Brasil, mas ainda falta muito, né? Tem muito que avançar, muito que se tornar conhecido, muito que refinar as práticas ainda, né? Mas o que você diria, Su? Os seus clientes são de pequeno, são de grande e médio porte, certo? Sim, eu trabalho marca pessoal também, com as mentorias e as consultorias de forma individual. Aí sou eu mesmo mentorando essas marcas pessoais. Mais para profissionais autônomos e nessa linha, mas na agência a gente trabalha com médio e grande porte, porque a gente já chegou nesse nível. São 7 anos de agência, obviamente que lá no comecinho a gente trabalhava com pequenos clientes também, e a gente foi aprendendo muito, né? Porque quando a gente está atendendo cliente pequeno, a gente aprende mais do que quando a gente está trabalhando com cliente grande, por incrível que pareça. Porque o cliente grande, ele é totalmente focado em performance, em resultado. Então, a gente tem que entregar isso. E o processo ali, ele não faz muito sentido, assim, não tem muita importância, sabe? E quando a gente atende um cliente um pouco menor, né, os pequenos clientes ali, isso já se torna totalmente importante, já faz parte desse processo. Então, eu diria que a grande diferença aí de atender pequenos, de médios e grandes seria essa etapa do processo mesmo, né? Quando a gente atende cliente grande, a gente elimina algumas etapas porque o foco é outro. Mas na agência a gente costuma atender mais médio, né? Agora aqui na Europa, mais médio porte. E no Brasil atendia médio e grande porte também. E o que você diria para as marcas que querem começar, os pequenos, né? Que querem começar a investir em branding? Contratem uma consultoria, tipo a da Karen, de 1 a 1, assim, de mentor para marca, sabe? Porque eu acho que você vai ter um tratamento um pouco mais dedicado à sua marca do que se você contratar uma agência. É óbvio, né, que uma agência tem uma equipe ali dando uma atenção na sua marca, mas o que eu sempre ouvia quando chegava um cliente na agência era assim: eu já passei por 5, 6, 7 agências e eu não tenho o resultado que eu quero. Como agências trabalham com um número muito maior de clientes, né, no seu dia a dia, acaba que essa atenção ela é pulverizada, né? Ela é dissolvida ali entre o número de clientes.
Então, quando tem uma mentoria, um processo ali de consultoria que é um pouco mais direcionado e específico para aquela marca, eu acredito que a entrega ela é melhor. Então, para pequenos empreendedores, a galera que está começando agora, eu sugiro contrate um mentor, né? Contrate um especialista, um estrategista, para fazer com que essa marca seja colocada no mercado e tenha voz nesse mercado. Uma das grandes diferenças da agência boutique, né, da gente ter se posicionado em 2019 como agência boutique, foi por conta disso, por conta desses feedbacks que a gente recebia dessas marcas que chegavam até a gente e falavam, a gente não tem resultado contratando agência. Então, a gente resolveu cortar, né, o número de clientes que a gente atendia, diminuir, reduzir esses clientes e dar uma atenção maior. Então, foi uma forma de diferenciação, né, uma forma de mudar o nosso posicionamento e a entrega que o mercado costumava fazer para atender, de fato, esses clientes que precisavam desses resultados. Assim. Então, foi uma experiência bem louca fazer essa transição, mas ao mesmo tempo bem gostosa, assim, também, né? É arriscado, mas se a gente não arrisca, né? Sim, com certeza. E isso, você está falando aí dessa pouca atenção, né, para determinados clientes, de parte de agência. Eu vivi isso a minha vida toda. E, assim, eu acredito isso um pouco também, a falta de capacitação das empresas, dos profissionais que trabalham na área de comunicação. A minha vida inteira da comunicação, né? Eu já trabalhei em agência, eu já fui sócia em agência de publicidade, depois em escritório de branding. E nessa jornada, o tempo todo aparecia assim, alguém que abriu uma agência ali, ó, não é formado, não se capacitou, não estudou, mas abriu uma agência, porque... E fala sobre isso, né? E vende serviço. E isso, assim, prejudica todo o mercado, porque trabalha na superficialidade e presta um serviço aquém do que o cliente precisa e aquém do que ele contratou. E, assim, fica ruim para todo mundo. E aí, quero saber se você concorda com isso, Suelen. E o que você acha que o mercado brasileiro precisa para ser mais profissional? Eu concordo e acredito que faz parte do processo, inclusive, que as pessoas talvez estejam pulando essa etapa, né? Que é a gente se especializar enquanto profissional primeiro, né? E fazer esse trabalho no 1 a 1, trabalhar com as marcas e ter essa experiência antes de se auto-intitular agência, né? Então, a gente vê muito amadorismo no mercado por conta disso. As pessoas querem dar o passo maior do que a perna. E eu não vejo problema nenhum a pessoa querer trabalhar, querer ter uma agência, mas ela precisa entender que existe um passo a passo aí, né? Ela não pode pular etapas, ela precisa primeiro ser uma boa profissional para depois começar a ter uma equipe, começar a aumentar a entrega, pegar mais clientes, enfim. E eu acredito muito que o mercado brasileiro ele está carente de profissionais com repertório diferenciado. As pessoas costumam consumir sempre as mesmas coisas, e isso acaba trazendo uma massificação para o mercado, né? Então está todo mundo muito igual, vendendo as mesmas coisas da mesma maneira. E aí eu acho que isso acaba prejudicando um pouco também a experiência de quem recebe tudo isso, que é o cliente final, né? Então, eu acredito que quando a gente tiver essa clareza e essa noção de que a gente precisa consumir coisas diferentes e fora das caixinhas, sabe? O mercado brasileiro vai dar uma voada. Inclusive, tenho até uma nova visão agora, estando aqui, né, na Itália, de que quando o Brasil assumir quem ele é enquanto país mesmo, enquanto marca a partir desses repertórios, né? Quando ele assumir a origem, a sua história e tudo mais, a gente vai ter algo muito incrível no mercado, nunca antes visto, né? Porque hoje a gente pega um pouquinho de cada lugar, assim, né? Então, não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu, a mesma sensação, mas os profissionais acabam consumindo um pouquinho de cada coisa do mundo inteiro aí, sempre nas mesmas fontes, e isso acaba ficando meio chato, né? Meio monótono. Então, quando a gente começar a olhar para dentro de casa mesmo, começar a trazer isso, né? Refletir isso nas marcas, eu acho que vai ser um momento incrível aí para o mercado brasileiro. Espero que a gente faça parte desse movimento, né? E consiga, de alguma forma, atuar nisso, né? Su, e quais as principais diferenças entre o mercado de branding no Brasil e na Itália? O que você tá vivenciando aí que te inspira e o que você tá vivenciando também que fala, nossa, poxa, o Brasil tá à frente ou o Brasil ainda precisa melhorar nesse sentido com relação à Itália?
o que acontece aqui é um fenômeno incrível chamado, eles não sabem que eles fazem branding muito bem. Um branding intuitivo. Então, sim, a Europa inteira, né, no geral, ela respira branding, as marcas, elas nascem de uma história e as marcas, elas valorizam essa história e trabalham tudo gira em torno dessa história de criação. Então, a maioria das marcas, né, elas nascem assim, desse processo, só que elas não sabem que isso é branding. Então, aí a gente tem um gap, a gente tem um problema na parte de experiência, né, na implementação, na parte de expressão dessas marcas, porque elas são marcas incríveis e não sabem se comunicar. Então, eu acho que o que o Brasil está na frente é no projeto de comunicação, planejamento de marketing, porque a gente sabe muito bem utilizar os canais, né, que a gente tem a nosso favor, sejam digitais ou não. Eu enxergo um problema enorme de comunicação aqui na Europa no geral, né, não só na Itália, e a gente aí já está muito evoluído, né? Mas em relação à construção de marca lá, naquela primeira etapa que a gente estava comentando aqui eles dão um baile na gente, né? Então, assim, aqui as histórias, elas não são criadas, né? Elas não são... não saem as ideias do nada aqui, elas simplesmente são narradas. Então, acho que essa é a principal diferença que eu vejo hoje entre um mercado e outro. E uma coisa também que aqui está muito mais evoluído é que o mercado aqui ele é muito mais colaborativo. Não sei se vocês sentem falta disso no Brasil também, mas eu sentia. E aqui a gente consegue fazer colaborações e as marcas elas estão preparadas e abertas para trabalharem em conjunto. Então, essas seriam as principais diferenças que acabei de perceber, né? Porque também acabei de chegar aqui, não estou aqui há muitos anos, então não tenho muitos insights, muitas percepções ainda. Mas para começar, acho que são essas, assim, as principais diferenças. E ó, interessante que você falou de que eles fazem branding, nem sabe. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu viajei para Pirenópolis e Chapada dos Veadeiros. E eu lembro que andando ali pelas ruazinhas de Piri, eu descobri o que eu dei o nome de branding intuitivo. Então, são vários negócios ali pequenininhos, mas que você vê que tem alma, que tem uma narrativa por trás, que tem um porquê. Desde o nome do negócio, passando pela identidade visual, por detalhes, assim, dentro da experiência que a gente percebe que tinha um cuidado ali de... nem sei se eles sabiam que era branding na época, mas que tinha todo esse cuidado referente à marca, né? Então, eu chamei disso de branding intuitivo. E gosto muito quando eu consigo perceber isso em lugares pequenos, remotos, ou até em grandes centros, mas que a gente vê que tem um negócio ali que nasceu com um propósito, né? Com uma alma. E isso me deixa muito feliz, assim, eu gosto de vivenciar isso. É muito louco, né? Porque às vezes, no Brasil, na América, no geral ali, a gente precisa cavucar a história da marca, né? A gente precisa criar uma história, a gente precisa escolher um pedaço da história dos sócios ali, dos empresários, para poder contar a história daquela marca. E aqui, e acontece isso também com marcas menores, né? Mais regionalizadas, é mais fácil de você contar essa história porque ela é natural. O propósito de construção de uma marca aqui, ele vem... do propósito de uma coisa, e não de ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que também está ligado a isso. Assim, isso. No Brasil, as pessoas, elas querem montar um negócio para ganhar dinheiro, obviamente, né? Não tanto pelo propósito. Então, eu acho que o encontrar o propósito, né, no Brasil, ele vem no meio do processo, e aqui não. É interessante porque, como vocês falaram, né, o branding no Brasil é novo e a parte da colaboração, como a Suelen falou, é novo também. Aqui eu vejo mais nas grandes empresas que já começaram a fazer essas parcerias porque entenderam que essa é uma forma de até mesmo atrair um novo público, né? Testar novos espaços no mercado, reforçar posicionamento. E com relação aos pequenos empresários, eu percebo que é mais essa intuição assim, eu quero fazer alguma coisa, algo que dê dinheiro. Né? E realmente, eu percebo que é só no processo que as pessoas vão vendo que não é só isso, né? Que eu preciso ter uma estratégia para contar mesmo a história, porque a gente se conecta, no final das contas, com as histórias mesmo. Né? Hoje, com acesso à informação, as pessoas querem saber o que elas estão consumindo, né? De onde vem, como é feito, quem é a pessoa que está ali por trás o CPF que está
por trás do CNPJ. E é isso que a gente quer trazer, né? Trazer essa colaboração para essas pessoas que estão iniciando novos negócios, ou que já estão no mercado, mas que ainda, né, não passaram por esse processo de criação para reforçar o seu posicionamento dentro do mercado. Eu acho que isso é na verdade, uma ideia errada que o pequeno empresário tem, porque ele acha que porque ele não é grande, ele não tem um valor alto para investir, ele não pode arriscar, né? Ele não pode testar uma colaboração, talvez, que não vai dar o resultado que ele almeja. Mas a gente tende a ter melhores resultados com marcas menores, fazendo colaborações, porque a gente tem como adaptar e fazer pequenos ajustes no meio do processo, justamente porque a marca é pequena, né? O que não acontece quando a gente está fazendo um projeto com uma marca grande, que a margem de erro ela é muito menor porque o impacto é maior. Então, quando o empresário, o microempresário, ele entender que ele tem essa vantagem, que na verdade isso é uma vantagem, não uma desvantagem, aí a gente vai começar a ter muito mais colaboração entre as marcas aí no Brasil. Eu vejo muito dessa forma. Sim, aqui o que eu percebo é que ainda é visto como a pessoa está competindo, né? E não como a possibilidade de parceria e colaboração para crescimento. Então, olha, aquele ali é o meu adversário, né? Então, é como se fosse uma briga, e não é. Né? Eu acho que a hora que virar essa chavinha nas nossas cabeças, eu acho que aí, de fato, a gente vai ter um mercado mais colaborativo, assim, no todo, né? Para poder vislumbrar, de fato, negócios que possam ser bons para os dois lados, né? Onde todo mundo ganha. Você mudou há pouco tempo para a Itália e acompanhei aqui o seu processo de mudança e tudo mais. E eu queria saber de você, qual que é a diferença do estilo de vida do italiano e do brasileiro? E o que você está mais curtindo aí? E se você sente falta de algo aqui do Brasa? Eu sinto falta de goiabada, se vocês puderem me mandar pra cá. Achei que você ia falar arroz e feijão. Goiabada, estamos na fonte, né, inclusive. Tá fácil pra mandar. Arroz e feijão eu nem comia no Brasil. A gente ia te mandar uma caneca, então vamos mandar uma goiabada. Caneca com goiabada dentro. Não, mandem goiabada. Me mandem goiabada. Contrabando de goiabada. Vocês já devem ter ouvido falar de uma expressão dolce far niente, né? Sim, eu amo essa expressão e eu pratico, tá? Eu ainda tenho que aprender. Aqui é difícil, né? Eu vim de São Paulo, então vocês imaginam a loucura que era a vida, né? A gente estava sempre com pressa, sempre querendo viver. E aqui eles realmente vivem. Então, a maior diferença, para mim, gritante é isso. Assim, os caras não têm pressa para nada. Esses dias eu estava até conversando com algumas alunas e elas falaram, a Itália então é a Bahia? Eu falei, mais ou menos isso, assim, tipo, sabe aproveitar, sabe o que tem, assim. Então, eles não têm muita pressa para fazer as coisas e eles, de fato, aproveitam os momentos simples da vida. Então, você vê que aqui é uma diferença muito, muito gritante, assim. Se a gente for no Parque Ibirapuera, em São Paulo, ou em algum parque aí perto de vocês, e a gente quiser fazer um piquenique, a gente levar um lanche na mochila e chegar lá e abrir com uma taça de vinho no meio do parque, no Brasil isso aí é ridículo, né? Todo mundo vai ser julgado até falar, nossa, olha lá, pobre abrindo. E aqui é a coisa mais normal do mundo. Então, assim, eles não ligam para estética, para o que os outros estão pensando deles, eles só querem aproveitar que vocês possam imaginar. Então, assim, não tem muita firula, eles não ligam muito pro que você está vestindo. Então, são diferenças, assim, meio culturais e a gente demora um pouquinho, né, para se adaptar, mas também não é muito difícil de se adaptar, porque é uma coisa boa, né? E a coisa que eu mais estou amando aqui é a qualidade de vida, a segurança, que a gente praticamente não tem no Brasil, pelo menos em São Paulo eu não tinha isso, e aqui a gente tem de sobra, né? Então, me sinto muito segura para sair à noite, para sair com o celular, para fazer qualquer coisa, e que, na verdade, eu não tinha no Brasil, e esse foi um dos principais motivos que me trouxe até aqui, né? Ai, que legal saber disso. E eu acompanhei esse seu movimento de mudança, né? E você incluiu essa narrativa toda dessa mudança nessa sua mudança de vida, de país, né? Levando seus negócios para aí.
E é uma prova, né, de que a marca pessoal ancora, né, todas as nossas mudanças, transição de carreira, mudança de país, de negócio, de emprego. E aí eu queria que você contasse para nós o que um posicionamento bem trabalhado e uma comunicação bem trabalhada acrescentaram na sua vida e trouxeram neste momento de mudança. Trabalhei minhas duas marcas separadas, né? Marca pessoal e agência. Isso fez com que, com esse processo de mudança, eu conseguisse ter o meu negócio, né? E conseguisse trabalhar enquanto a mudança acontecia. E foi uma coisa meio louca, porque eu estou nesse processo de mudança já tem 1 ano, né? Por conta do reconhecimento da cidadania. Então, passei por todo o processo aí. Não foi uma mudança assim, eu vou, né? Então, teve um processo e eu acabei optando por compartilhar parte disso com as pessoas que me acompanham, né? Então, toda vez que eu tinha algum problema, que eu ficava um pouco mais sumida, as pessoas já sabiam que é porque eu estava tendo algum problema aqui, né, no offline. Então, essa compreensão, né, sempre me ajudou muito a lidar, inclusive, com todo o processo e com essa necessidade da gente estar sempre trabalhando a nossa marca e tudo mais. Então, eu acho que o meu posicionamento de sempre compartilhar também criou de certa forma, essa conexão e essa compreensão da minha audiência, do meu público. Então, foi muito legal também entender que as pessoas, elas estavam comigo, mesmo quando eu não estava ali tão presente, né? Por conta de toda a loucura que é uma mudança de país, né? Sim, é verdade. E a gente tem acompanhado também agora a sua estreia, vamos dizer assim, no TikTok. E é algo que a gente também está caminhando nisso, né? Engatinhando, porque a gente nem sabia mexer no TikTok. E assim, eu usava até então para replicar os meus vídeos do Instagram. Mas é uma plataforma totalmente diferente, com comportamento de consumo e de geração de conteúdo diferente. E a Suelen definiu muito bem como uma rede bagaceira. Gostei. Pela falta de preocupação com a estética, né? Com conteúdo. Com conteúdo, assim, como que eu vou dizer? Algo melhor construído, né? Então, assim, é algo de consumo muito rápido. Então, não elabora demais, não. Faz, né? Exatamente. Acho que é bem isso, assim. Ele não elabora muito, não. Só grava e bota lá para ver o que acontece. Sim, eu tenho acompanhado os seus vídeos e você está conseguindo fazer isso, assim, adaptar a sua comunicação para lá. E a gente está estudando aqui, né, Doris, assim, buscando referências para a gente ver como é que a gente leva e o que funciona na comunicação no TikTok. A comunicação lá é bem diferente. TikTok, Pinterest e Instagram, assim, são 3 redes que eu acho essenciais e que têm comunicações bem específicas, assim, e bem complexas, né, da gente pensar em termos de conteúdo para marcas em geral. Mas o TikTok, ele tem uma coisa que é quem consome ali, né? Então, rola um comportamento muito peculiar ali. E o algoritmo, ele vai te entregando e fala, vamos ver se você vai gostar disso aqui. E aí, se você dá um like, começa a vir uma chuva daquilo ali para você. Então, e aí a gente tem que calibrar o algoritmo, né? Mostrando o que a gente gosta. E o algoritmo, ele calibra de fato, né? Não é igual o Instagram ali, que você recebe muito patrocinado, que talvez não tenha muito a ver com você e tal. O algoritmo do TikTok é muito bom nesse sentido de entregar aquilo que você gosta de ver. Eu tô com uma dificuldade lá de produzir conteúdo, não sei vocês. Eu fiquei estudando o aplicativo 3 anos antes de entrar lá e fazer vídeo. Mas, assim, eu ainda me sinto uma estranha no ninho, né? Eu queria contar as histórias por uma ordem cronológica e depois só outra coisa da semana que vem que aconteceu, e tá tudo bem lá, o povo entende. Isso não entra muito na minha cabeça, porque além de tudo sou meio virginiana, então eu preciso das coisas muito. Então só ir jogando lá as coisas é meio complexo e difícil para mim. Tô com esse bloqueio ainda, mas vamos ver se dá uma melhorada, né? E eu tô na mesma situação, assim, querendo entender, né, a plataforma e apegada a uma narrativa, ao jeito de fazer, a uma estética, mas a gente vai, né, Doris? Sim, caminhando. Passos lentos. Tem que ser, né? Porque senão a gente não sai do lugar também. Su, e como é que você vê o marketing de influência atualmente? Você se considera também uma influenciadora? Então, se eu falar que não, é mentira. Mas não que eu queira esse lugar, né? Que eu planejei ocupar esse espaço, porque eu sou uma pessoa muito dos bastidores.
Mas por compartilhar muito esses bastidores, acaba que você está ali na frente, né? Está no palco e você acaba influenciando as pessoas de uma certa forma. Então, hoje, acho que eu me considero uma influenciadora e até por isso eu tomo muito cuidado com o que eu compartilho, para influenciar de uma maneira positiva as pessoas, né? O máximo que eu consigo. Mas eu vejo hoje o marketing de influência como uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem no digital, se trabalhada de uma maneira coerente, de novo, o branding aí, né, com a personalidade da marca, com o que aquela marca quer passar em relação ao posicionamento e a mensagem, porque influenciador tem de um monte, né, a gente tem milhares aí que a gente pode escolher para trabalhar, para fazer colaborações, para representar e dar o tom de voz da nossa marca, mas eu também acho um movimento perigoso para quem não sabe trabalhar com isso. Até a gente estava falando de TikTok, né? Eu vejo muito vídeo no TikTok das pessoas falando: contratei a influenciadora tal e ela não me deu resultado. Aparece muito para mim isso. E eu fico pensando, cara, e o erro tá em quem? Em quem contratou ou na influenciadora que aceitou e sabia que não ia dar resultado, né? Então, é sempre essa questão que eu busco levantar, assim. Faltou um especialista, né? Faltou uma pessoa que entenda de fato trabalhar com marketing de influência para fazer o negócio funcionar. Então, assim, as pessoas ainda não sabem, né, trabalhar com marketing de influência. A gente está aí, sei lá, com uns 13, 15 anos desse mercado. Ainda é um mercado novo, né? É novo, ele já amadureceu, mas ainda tem muito, né, que avançar e que se profissionalizar. Sim, falta muita profissionalização. Mas é um mercado poderosíssimo, né? Porque você pegar uma pessoa que tem o dom e conseguiu construir uma comunidade ali da qual ela tem influência, da qual ela consegue trabalhar a confiança desse público, né, para uma futura conversão, é inteligentíssimo, né, a gente fazer essas parcerias, essas collabs. Mas existem alguns pontos aí que precisam ser calibrados antes dessa escolha desses perfis, né? O alinhamento, né? Para ver se o público daquele influenciador que você está contratando seria o seu público, né? Do produto ou serviço que você oferece. Às vezes a pessoa acha que só porque a pessoa tem muitos seguidores. Então, eu vou contratar porque vai divulgar o meu produto ou o meu serviço e eu vou ter resultado. Ou também que gosta, né, da influenciadora. Eu gosto dessa influenciadora, eu quero ela na minha marca. Mas o público não tem nada a ver com a sua marca. É isso que eu ia dizer. Se de fato tem match ali entre a influenciadora e a marca, né? Se ela de fato consome, ou se ela passa credibilidade com aquilo que ela está falando. Ou até mesmo se a questão regional, né? Se os seguidores dela estão na mesma região do produto e serviço que você oferece, se você consegue abranger esse público, né? Porque às vezes a pessoa olha só para a quantidade, não olha a qualidade, né? Do público e para quem está conversando. Por isso que é importante branding, né? Porque aí você vai ter clareza de quem é o seu público e qual se alinha melhor ali para comunicar junto com a sua marca. E uma coisa também que eu vejo muito é as marcas não estarem preparadas para o resultado de um influenciador, né? Então, assim, todo mundo quer trabalhar com influenciador, todo mundo quer crescer, todo mundo quer vender muito. Mas e se vende muito? Sua marca está preparada para atender todos esses clientes? Verdade. Né? Atender a demanda, né? Entregar, atender mantendo cliente a mesma qualidade, né? Atender o cliente quando gera conversão, né? Quando o cliente vai dentro da loja ou pós-venda, né? ou vai pelo e-commerce, né? Para comprar, essa marca muitas vezes não está preparada para aquilo. Sim, tem até o case de uma marca que viralizou no TikTok e eles começaram a abrir caixa de estoque que estava lá, tipo, empoeirada. E aí eles começaram a abrir no TikTok essas caixas. E aí a galera começou a querer comprar ensandecido, assim. E eles não tinham um site preparado para isso, não tinham um e-commerce. Então foi uma loucura. E aí o marketing acabou sendo um pouco mais negativo do que positivo, porque eles não conseguiam dar conta da venda desses produtos que estavam lá encalhados, né? Acontece muito. Sim. É raro, mas acontece com frequência. É isso que eu ia falar. É raro, mas acontece sempre. Su, e agora, vamos falar sobre a experiência de marca? É um assunto que todos nós gostamos, né? A gente está sempre atenta. Eu falo que eu nunca vou num restaurante só para comer. Estou sempre atenta a cada detalhe, assim. Desde da criação do nome, da marca, atendimento e tudo mais. E eu vejo
esse esforço, né, de criar experiência como algo que fortalece muito a marca, fortalece o relacionamento do cliente com a marca. E a gente quer trazer para cá que não é fazer um espaço instagramável, deixar ali na sua loja, ou no seu ponto de venda, né? Mas acho que é trabalhar toda a jornada do cliente, né? Para criar uma experiência que seja memorável, que seja no mínimo prazerosa, assim, marcante, e que gere ali, que ative os sentidos também, né? E que gere uma marca, o desejo, a expectativa de quero mais. Que gere uma vontade de continuar ali se relacionando com aquela marca. E aí, esses dias você até fez um conteúdo sobre o instagramável, né? Que muitas lojas, muitos negócios estavam fazendo, mas criando ali um espaço bonito para as pessoas tirarem foto, mas, tipo, e o além, né? E o que mais? Não tem, deixando claro aqui que eu não tenho nada contra espaços instagramáveis. Sim, nem eu adoro. Acontece que as marcas, elas só fazem espaços instagramáveis, né? Esquecem de todo o resto. Como a Ká falou aqui, quando a gente vai falar de experiência de marca, quando a gente vai criar experiências para o cliente, a gente tem que colocar isso dentro da jornada desse cliente, da jornada de compra dele. Então, é um passo antes, né? Não é quando a marca já está toda pronta, aí você abre a porta para vender e aí você quer colocar uma experiência ali depois. Quando a gente faz isso, essa experiência ela é fabricada, né? Então, existe essa diferença de quando você pensa nas experiências durante toda a jornada ali de compra do cliente, que é uma experiência mais orgânica do que essa experiência fabricada. Isso funciona muito? Funciona quando a gente está trabalhando campanha ou quando a gente está trabalhando evento, por exemplo. Então, são experiências fabricadas para que o cliente final tenha ali uma sensação, desperte, né, um sentimento, uma emoção ali, e a gente provoca isso de forma intencional. Mas a experiência de marca ela é muito mais válida quando a gente consegue inserir em todos os pontos de contato que o cliente vai ter dentro da jornada dele de compra. Então, a partir do momento que ele conhece uma marca, ele já tem que ter uma experiência ali. E esse é o grande problema ainda, né, que eu enxergo no mercado. As marcas elas não pensam nesses pontos de contato e nessas experiências para cada ponto de contato com o cliente. Pensa só no final, né, em colocar essas firulas no final. E aí é o problema do espaço instagramável, porque é só ele. E aí não vai funcionar, obviamente. A pessoa vai ali tirar uma foto, passou 2, 3 meses, aquilo ali já não é mais novidade, então já não tem mais o retorno que a marca espera, muitas vezes pelo investimento que foi colocado ali, né? Então, eu sou muito suspeita, que eu amo experiência de marca. Para mim, eu só fazia isso da vida. Eu também, viu? Gosto muito de fazer análise, vivenciar e também sempre que eu vou em algum lugar eu já estou projetando o que podia melhorar, onde que podia incluir aqui uma ativação de marca ou um sensorial. Eu sou dessas. Mas faz total diferença. Me contratem, aquelas. Nos contratem, né, Suelen? Sim, e também é uma coisa legal da gente falar aqui, que uma marca, quando ela já está construída, ela já está trabalhando, né, já está ali se expressando, já está vendendo, é possível a gente fazer esse trabalho de experiência na jornada do cliente, porque a gente faz esse mapeamento de novo, né? Então, não é porque a marca não é nova, não tem ainda essa jornada mapeada que a gente não consegue colocar as experiências. A gente consegue. Então, sim, nos contratem para, inclusive, melhorar o processo aí do que já está sendo feito. Sim, exatamente. Su, estamos chegando perto do fim e... Não. Quer jogar mais alguma coisa na mesa? Vamos embora, estamos prontas, estamos aqui. Papo bem gostoso, assim, falamos bastante de Brasil, de Itália, né, de branding no geral. Eu acho que o que está faltando muito, 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 né, no mercado, tanto para marcas quanto para quem trabalha com marcas, é esse bom senso de saber até onde você consegue ir por conta do seu repertório, daquilo que você tem para entregar, né? Então, às vezes a gente promete mais do que a gente consegue entregar e aí o problema acaba reverberando em todo o mercado. Isso é muito prejudicial, né? Então, acho que quando a gente refinar isso aí, afinar essas arestas, a gente vai ter um trabalho de branding muito, muito melhor, muito mais rico, né, no nosso mercado. Uhum. E o que você diria
para uma marca que está começando ou que está tomando consciência agora da importância do branding, né? Conhecendo o que é o branding e querendo aplicar isso, né? Que conselhos você daria para essa marca corporativa, o pessoal começar? Invistam em branding e não em tráfego, porque primeiro a gente vai investir em branding para depois colocar dinheiro na mão do Facebook e do Instagram. Porque não adianta nada, né? A gente investir em anúncios, a gente não sabe o que a gente vai anunciar. Então, invistam em branding, comecem pelo começo, comecem pela base, que uma boa base, uma marca bem estruturada, é 50% de sucesso lá na frente. E isso começa no nome, né? Escolhendo um bom nome, registrando esse nome e criando padrões. Eu falo que uma marca precisa fixar padrões. E isso é um cuidado que a gente está tendo aqui com a nossa marca, né? Com Não É Só o Podcast. A gente criou uma identidade visual que está bem alinhada com o que a gente... comunicar. Com o que a gente quer comunicar, com o que a gente com a nossa essência, né? E aí criamos materiais... Isso aqui é ponto de contato, tá, gente? Isso aqui é ponto de contato também. Nosso chá revelação. E tudo comunica, né? Então, os padrões estão também nas cores. Até no arranjo que a gente escolheu aqui, tem laranja, tem verde, são as nossas cores predominantes. Na própria comunicação, as mesmas palavras que reforçam o posicionamento, que reforçam a comunicação. Então, assim, tá sempre com uma narrativa bem alinhada, né? Escolha da trilha sonora que você vai usar na comunicação. Aí são tantos os pontos de contato que, né, estão nas redes sociais, em cada canal que a marca escolhe estar, né, para se comunicar, para se posicionar. Então, assim, criar e fixar padrões é algo que toda marca tem que fazer. E repetir os padrões. Criar e replicar, né? E repetir. Porque o que a gente vê bastante é que a gente entra no Canva, né? Cada dia tem um modelo diferente, uma fonte diferente, e as paletas diferentes, e as pessoas vão só ali e replicam aquilo ali, né? Então, a importância de conhecer a sua própria marca e o que quer comunicar. E nesse processo de escolha de nome também, né? O tanto que isso é delicado, porque até o nome vai influenciar. Com certeza. Sem nome não existe marca. E eu falo aqui que eu sou a guardiã da marca, né, Doris? A Doris sabe. Tanto que eu sou criteriosa com tudo que a gente vai fazer, com tudo que a gente vai comunicar. Até deixo de fazer algumas coisas, não é certo, tá? A Suelen vai puxar até minha orelha, porque eu deixo de fazer porque não tá bom o suficiente, porque não tá alinhado com a marca. Não, mas existem ressalvas, né? Se não está comunicando o que deve, é melhor não comunicar algo errado mesmo. Então, não tá errado. E acho que toda marca tem que ter um guardião, né? Esses tempos atrás, já tenho essa experiência, assim, de gente construir uma marca, construir uma identidade visual, criar um manual, e aí aquilo se perder, todos os elementos essenciais dessa marca se perder ao longo dos anos, porque entra uma pessoa, aí sai a pessoa, o designer que criou toda a comunicação, aí entra outra, aí vamos mudar essa cor, vamos mudar essa fonte, quando você vê, criou-se ali um Frankenstein, a marca foi descaracterizada, desconfigurada. E, né? Cadê o guardião dessa marca? Sim. Então, chegamos... Muitos aprendizados. Você aprende bastante. Quer deixar uma mensagem final? É uma pergunta que a gente não fez para a Su, que a gente faz sempre no começo. A gente apresentou profissionalmente, mas quero saber quem é a Suelen, essa mulher por trás de todos esses papéis que você desempenha. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu acho que hoje eu me defino como uma pessoa destemida e ousada. Então, no auge dos meus 38 anos, quase 39, eu me considero uma pessoa, né, uma mulher destemida e ousada. Então, se eu tenho uma ideia e eu tenho a mínima certeza de que ela vai vingar, eu mesma compro essa ideia e aí eu tenho que vender essa ideia para as pessoas que eu preciso. Então, eu acho que eu estou vivendo muito esse momento, assim, de me jogar, me arriscar e ver no que vai dar, e normalmente está dando bom, né? Então, assim, graças a Deus que estou vivendo essa fase, uma das melhores da minha vida, mas que tem sido muito bom também para a minha vida pessoal e para os meus negócios. Então, estou meio que me jogando, assim, né? Eu sempre fui uma estudiosa, fiz 3 faculdades, milhões de cursos, nunca paro de estudar, de ler, enfim. Quero sempre me atualizar, né, com essas milhões de redes sociais aí
que estão surgindo, inteligência artificial e tudo mais, para poder sempre trazer o melhor e o que é mais adequado para os clientes, mas é isso. E no meio disso tudo, estou tentando viver uma vida dolce far niente, né? Uma vida um pouco mais equilibrada e leve. Compartilha com a gente. E como que o seu trabalho te realiza, Su? No que você vê propósito e o que acontece que te faz assim, fala, putz, tá valendo a pena tudo que eu tô fazendo? Cara, eu demorei muito para conseguir responder essa pergunta e hoje eu tenho total clareza do meu papel no mundo, assim, porque eu sempre trabalhei com clientes, atendendo clientes e eu odeio, né? Tem uma frase que me define que é eu odeio gente. E justamente por conta disso, assim, eu não gosto de lidar com pessoas, de atender clientes e toda essa burocracia. E eu acabei me encontrando, compartilhando e ensinando profissionais e concorrentes, né? Então, passando tudo aquilo que eu vivi, os perrengues com os clientes, com essas mulheres incríveis e ajudá-las a crescer. Então, o que mais me realiza hoje é ver essa mulherada foda crescendo e melhorando, ganhando o mundo aí, colocando projetos no ar. Então, hoje eu tenho total clareza que é isso que me faz feliz, assim, eu trabalho para isso e espero que num futuro bem próximo eu faça mais isso do que os projetos com a agência, né? Eu consiga fazer essa troca aí financeiramente falando, né, no caso. Mas eu tenho total certeza que hoje é o que me preenche, é isso, o que me deixa mais feliz. E quando eu recebo os feedbacks, assim, é inexplicável, né? Ver onde as mulheres que tiveram algum contato comigo de uma certa forma, seja ou sendo aluna, mentorada, cliente mesmo, ou até só me acompanhando pelas dicas gratuitas nas redes sociais, assim, me enche o coração de alegria, assim, é o que me deixa mais feliz hoje. Que bonito saber disso, né? E realmente, assim, você é muito generosa, você compartilha muito do que você sabe. E ajuda mulheres a se posicionarem, né? A comunicarem de forma mais intencional quem são. E como eu costumo dizer, o mundo precisa de mulheres que se posicionem, né? E acho que você tem um papel fundamental nisso. E você está cumprindo realmente esse propósito aqui que você abraçou. E quero deixar aqui o convite para a mulherada. Os homens também, né? Mas para se juntarem a nós na CAB, né? O TBG Sim. acabou, não vai ter mais uma edição, se transformou na CAB, né? Mas assim, para todo mundo que quer trabalhar com branding, quer se aprofundar mais, quer trocar experiências. E se for só curiosos, podemos? Não? Na verdade, na CAB não. Não, a CAB não cabe. A CAB é uma academia de branding mesmo. Então, é para quem trabalha com isso, né? Então, vocês até podem entrar, vão pagar para entrar lá, mas aí, às vezes, no nível técnico que é trabalhado lá por conta das metodologias, dos processos que a gente tem dentro de construção de marca, de experiência, talvez não seja tão interessante ou rico, né? Para quem não trabalha com isso no dia a dia. A gente tenta sempre selecionar, para poder entrar na CAB precisa fazer uma aplicação, então a gente sempre tenta selecionar pessoas que estão no meio, que trabalham com isso, né, que de fato vão aplicar isso para a gente poder melhorar, evoluir o mercado mesmo. O objetivo da academia é esse. E é mensurável, né, o resultado. E a gente tem um mercado que não tem muitas ofertas de cursos, né, profissionalizantes, né, em branding especificamente. E a CAB eu vejo como um ambiente de troca, de aprendizado também muito rico, né, e de conexões principalmente, porque de lá nascem parcerias, né? Uma mentora a outra, uma contrata o serviço da outra, uma contribui com a outra. E isso contribui com todo mundo, né? É muito rico. É muito rica essa troca. É um mercado colaborativo. É rico. Na CAB a gente tem muitas trocas, né? Então, quando esses projetos chegam no público, porque rola um trabalho muito grande de bastidor antes dessas parcerias, e aí eu fico muito feliz quando eu tenho acesso, né? Quando eu vejo esses projetos ganhando vida, e é muito gratificante ver que essas conexões, elas se iniciaram, né? Começaram por conta da minha conexão, né? Por conta desse meu link aí de fazer essas pessoas se conhecerem, essas profissionais chegarem umas até outras, né? Então, é bem gratificante, assim, essa parte. E outra coisa que me deixa feliz é vendo a mulherada que trabalha com branding ganhando na Europa, gente. Suelen na Itália, Sim. Tem outras meninas em Portugal, né? E agora uma parceria. Alemanha, Portugal, Áustria, tem uma agora que acabou de entrar também. Não, gente, a mulherada tá arrasando aí com branding na Europa.
E, assim, me sinto orgulhosa por isso também, de ver, né, elas levando o nome do branding e, de certa forma, do Brasil também, para fora, né, de uma forma profissional, que contribui com o mercado e com o crescimento de todo mundo. Parabéns aí para vocês que estão encabeçando esse movimento. Para vocês também que fazem parte, né? Então chegamos ao fim. Oh, meu Deus. Sempre ruim, né? Se despedir. Passou rápido. Passa muito rápido. Super rápido. Su, quero te agradecer demais pela sua disponibilidade, tá? De atender, aceitar nosso convite prontamente, a gente poder bater esse papo aqui. E fica aberto aí também para as próximas. Próximos convites que virão. Sim, com toda certeza. Estou aqui disponível. Sempre que precisarem, quiserem bater um papinho aí sobre branding, experiência de marca, estou disponível. Vou deixar os endereços da Suelen aqui na descrição do vídeo. Sigam ela no Instagram, falando sobre branding. Um dos feeds mais lindos do Instagram, né? Eu sempre falo, nossa, seu feed é lindo, seu feed é lindo. E ela nem quer estragá-lo, repostando a rede vizinha lá, né? Mas exatamente. TikTok, Instagram. Não vamos misturar as bolas. Fica a dica. Fica a dica. E aí vamos compartilhar as redes da Suelen. E aí a gente, para continuar esse assunto lá também, né? Continuar sempre falando sobre branding e... Experiência de marca, experiência do cliente. Isso aí. Para a gente poder cada vez mais construir um mercado colaborativo. Aprender, né? E crescer um pouquinho também nesse sentido. Mesmo quem não é da área. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui trocando um pouquinho com vocês. E a gente que agradece. Fiquem com a gente, então. Nesse que não é só um podcast. É um movimento. Estamos no TikTok, engatinhando. Estamos no Instagram, estamos no YouTube e no Spotify. Nos acompanhem para mais. Tchau, tchau. Tchau. Não é só um podcast. É um movimento.